Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a nossa aula de língua portuguesa, tá? Do livro didático de vocês. Nós vamos continuar nossos estudos sobre lendas e vamos aprender agora também sobre conjunções. O que são as conjunções em uma frase? O que muda na frase com o uso dessas conjunções? E qual a importância de uso dessas conjunções em uma frase? Então peguem o livro didático de vocês que nós vamos começar a nossa aula. Língua Portuguesa, professora Tereza, segundo bimestre de 2020, livro didático. Vocês deverão abrir o livro didático de vocês, o volume 2, e caso ainda não tenha o volume 2, você irá acompanhar através do seu livro digital no positivo 1. A gente vai dar prosseguimento à nossa língua portuguesa, já do volume 2, e o nosso capítulo continua sendo o capítulo 4, que fala de histórias fantásticas dos povos indígenas. Nós vamos continuar falando das lendas, tá? E vamos aprender também agora sobre as conjunções. Destaque do material de apoio a lenda Tucumã, o surgimento da noite tupi, e colha no caderno para consulta. Com base nas informações das lendas lidas, preencha o quadro a seguir para compará-las. Para que vocês possam fazer esse tipo de atividade, vocês terão que ir no material de apoio de vocês e destacar este texto aqui, tá? Da página 1 aqui, ó, do material de apoio do livro didático de vocês. Este texto vocês vão destacar e colar no caderno. Isso aqui é uma outra lenda que explica também sobre o surgimento da noite. É uma outra versão que explica também sobre o surgimento da noite. Então, vocês vão destacar, colar no caderno e vão usar para ler, consultar, para a gente poder responder essa tabelinha aí, tá bom? Eu vou fazer a leitura dessa lenda com vocês, tá? Que vocês pegaram no material de apoio. E em seguida nós vamos preencher essa tabela, que é uma tabela comparativa das duas lendas. Tá bom? Então, mais uma vez, ó. Esta é a lenda que vocês têm no material de apoio de vocês, que devem utilizar, tá? Tucumã, o surgimento da noite. Tupi. No início não existia a noite. Essa pertencia a uma enorme serpente que a mantinha no fundo das águas. Quando a filha da serpente se casou, exigiu que a noite fosse com ela, sem a qual não poderia se deitar. O esposo, então, enviou 3 mensageiros para que a trouxessem. A serpente, senhora da noite, recebeu-os com indiferença. Mesmo assim, entregou-lhes um tucumã, lacrado com cera de abelha, dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Não deveriam, entretanto, abri-lo, pois à noite poderia escapar. À volta, os índios perceberam que saíram ruídos de sapos e grilos do tucumã. Um deles, o mais curioso, convenceu os companheiros a abri-lo. E assim o fizeram. Logo que derreteram a cera, a noite saiu, escurecendo o dia. A filha da serpente aborreceu-se, pois deveria descobrir como separar o dia da noite. Assim, ao surgir a grande estrela da madrugada, criou o pássaro Cujubim, ordenando-lhe que cantasse para que nascesse amanhã. Em seguida, criou o pássaro Inhambu, que deveria cantar à tarde, até que viesse a noite. Criou ainda outros pássaros para alegrar o dia, diferenciando-o da noite. Aos mensageiros desobedientes, lançou sua ira, transformando-os em macacos de boca preta, devido à fumaça usada para abrir o tucumã e risca amarela pela cera derretida. Então, a filha da serpente finalmente se deitou e todos os seres puderam dormir. Essa é mais uma vez, é uma outra versão de como a noite surgiu, tá bom? E agora a gente vai fazer nessa tabelinha aqui um comparativo, tá? Sobre o que acontece em uma lenda e acontece na outra, tudo bem? Aqui, ó, lendas, como surgiu a noite, tá? E Tucumã, o surgimento da noite, que é essa lenda que nós lemos agora. Essa aqui é aquela primeira que nós lemos, trabalhamos em 3 partes, lembram? A lenda era grande, ela foi separada em 3 partes e nós trabalhamos as partes dela. Então, agora nós vamos começar a fazer os comparativos entre as lendas. Nós temos aqui, ó, as informações do texto e as lendas, tá? Como surgiu a noite, o título da primeira e o título da segunda, Tucumã, o surgimento da noite. Primeira coisa que ele quer saber, o fato a ser explicado em cada lenda.
Qual foi o fato a ser explicado nessa lenda aqui de como surgiu a noite? O que a gente explica na lenda, o que a lenda traz pra gente é o quê? O surgimento da noite. E o que tem de diferente ou de semelhante na outra, na Tucumã, o surgimento da noite? Nós vimos após a leitura que o fato a ser explicado ali também é o surgimento da noite. Então as duas possuem o mesmo tema, o mesmo fato que elas tentam explicar durante o texto, tá bom? Agora, os personagens. Personagens, depois da leitura das duas lendas, nós percebemos que nós temos personagens diferentes em cada uma delas. Então aqui, a primeira de como surgiu a noite, quais são os personagens que nós temos nela? Nós temos a cobra grande, a árvore, a indígena, que era a filha da cobra, o marido da indígena, o rio, os irmãos do marido da indígena. Já na Tucumã, o surgimento da noite, essa lenda nova que nós lemos, nós percebemos que tem o quê? Personagens diferentes. Tem a filha da serpente, a serpente, o esposo da filha da serpente e os mensageiros. Nós temos aqui menos personagens que interagem, tá? Durante a ação da lenda. Agora, o tipo de narrador. Que tipo de narrador que nós temos? Nós temos aquele narrador que ele participa da história, sendo um narrador observador, ou nós temos aquele narrador que não participa da história, sendo um narrador personagem? Nas duas lendas, nós percebemos que alguém conta pra gente a história, certo? Sem participar dela, sem participar das ações da história, tá bom? Então, nos dois casos, nós temos o narrador em terceira pessoa, que é o narrador observador. Ele conta a história como observador, ele não participa ativamente das ações da história. Do mesmo jeito que a lenda de Tucumã também, ela também está em terceira pessoa, também com um narrador observador que não participa da história. O tempo que se passa a história, tem como a gente determinar quando essa história aconteceu? O tempo exato dos acontecimentos? Nessa questão de como surgiu a noite, não tem um tempo determinado. Nós não temos como determinar se isso aconteceu há muito tempo, se isso aconteceu há pouco tempo, quando isso aconteceu, tá? Então ele não determina o tempo. E a do Tucumã, dá para determinar o tempo? Também não dá para determinar o tempo. Não há um tempo determinado nessa situação também. Não tem como definir quando que as ações aconteceram no tempo, tá? E agora o espaço, lugar onde se passa a história. Onde se passa a história? Na floresta e na beira do rio. Nós temos duas situações de como surgiu a noite, da lenda. Então acontece uma parte na floresta e a outra parte da ação acontece na beira do rio, quando os irmãos estão indo em busca do caroço, tá? E depois quando eles retornam com o caroço. Então nós temos ali também uma ação acontecendo. Na de Tucumã, nós temos o quê? Também a ação acontecendo na floresta e também a ação acontecendo na beira do rio. Então ambas têm o mesmo tipo de cenário para que as ações aconteçam, tá bom? Então aqui a gente preencheu a tabelinha e percebemos que a única diferença, mesmo que pequena, tá? Porque os personagens também são semelhantes, mas a única diferença mesmo é que os personagens não são os mesmos, mas a lenda tem a mesma ação, ela tenta buscar a mesma explicação para o surgimento da noite, acontece no mesmo espaço, ambas não têm tempo determinado e são contadas por alguém, porque elas são contadas por alguém que observa a ação, que conhece a história, mas que não participa dela. Ainda na página 17, nós temos aqui a pergunta número 2. Compare as duas lendas e converse com a turma sobre as questões a seguir. Letra A. Essas lendas atribuem a mesma origem para a noite? Justifique sua resposta. Eles dão a mesma origem, gente, para o surgimento da noite? Sim. Por quê? Porque ambas as histórias contam que a noite estava escondida onde? Num caroço de Tucumã. E também nessa situação nós temos uma cobra, nós temos os indígenas que participam da ação, nós temos a filha da cobra e temos a questão da escuridão estar escondida, né, presa dentro de um caroço de Tucumã.
Então, sim, nas duas lendas, a noite está presa em um caroço de Tucumã e 3 indígenas a libertam. Então, nós temos uma mesma origem para a história, tá? Do surgimento da noite nas duas lendas. Na letra B, que fatos são narrados de forma diferente nas duas lendas? Registre aquele que mais chamou sua atenção. Aqui, ó, eu vou colocar para vocês aqui nessa lateral, tá? Do lado esquerdo, porque nós não temos espaços. Então, quais foram os fatos que foram diferentes nas duas lendas, né? O que foi contado diferente nas duas lendas? Nós temos o quê? As diferenças. A filha da serpente existe à noite quando se casa, tá? O esposo, num caso, uma exige, na outra, a outra já tinha, né? Já vivia naquele ambiente que era só dia, tá bom? Então ela não fez uma exigência, ela pede depois, tá? Preocupada com o esposo, que ela pede para que a mãe liberte para ela, né? Dê ela a oportunidade de libertar à noite. Nós temos a situação do esposo, tá? Um esposo enviou irmãos, os 3 irmãos. E aqui, na lenda que nós lemos agora, do Tucumã, o esposo ele envia os 3 mensageiros, tá? Então ele não cita que são irmãos, tá bom? Apenas que são mensageiros. A indígena, filha da serpente, um é filho, né? Porque é só o jeito que é colocado. E a diferença da noite pelo dia com o canto dos pássaros, tá? Que acontece só na de Tucumã. Essa questão do surgimento da noite também ser determinado pelo canto dos pássaros para alegrar o dia, né? Animar o dia para que tenha uma diferença da noite e fique determinado o que é dia e o que é noite. Aqui nós temos características da lenda, tá? O que são as lendas? São histórias que procuram explicar fenômenos naturais e o surgimento de determinados elementos da natureza sob a visão de um povo. Essas narrativas geralmente ocorrem em um passado distante e envolvem seres sobrenaturais. As lendas revelam um modo de pensar de diferentes culturas, dentre elas as dos povos indígenas, abordadas nos textos lidos neste capítulo. Como nós vimos, as lendas, elas são importantes ferramentas, né? Um gênero textual muito importante que traz grandes histórias fantásticas sobre muitos povos, principalmente os indígenas, tá? É uma maneira que alguns povos têm de passar sabedoria, de contar histórias, tá? Principalmente as lendas são utilizadas para pegar a história mesmo de um povo e usar através, né, de seres mágicos para contar e dar explicação a acontecimentos, principalmente acontecimentos que são voltados para a natureza. Agora a gente vai continuar nossos estudos falando agora sobre conjunções. Quem aí já ouviu falar em conjunções? A gente vai descobrir isso agora. Conjunções. Nós vamos ver na prática como funciona o uso dessas conjunções em orações, frases, tá bom? Releia esta frase. A claridade nunca termina e ninguém podia descansar direito, que é uma frase da nossa lenda, tá bom? Sobre o surgimento da noite. Observe as orações que formam essa frase. Nós temos 2 orações que formaram essa frase. Nós temos a claridade nunca terminava. Era a primeira oração. E a segunda, ninguém podia descansar direito. Eu tenho uma segunda oração. Essas 2 orações, elas funcionam muito bem separadamente. Mas agora a gente vai continuar, a gente vai ver lá em cima, no exemplo, que nós temos uma letrinha que faz a conexão entre essas 2 orações, que é aqui, ó, a vogal E. O fato de eu colocar ela aqui, ela faz conexão entre 2 orações, dando um sentido a uma frase. Então, a claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Letra A. Que palavra une essas 2 orações? Nós temos a palavra E, né? Nós temos uma vogal. Letra B. Que sentido essas palavras estabelecem entre as orações? Palavras que estabelecem relações de sentido, como soma, oposição e condição, são chamadas de conjunções. Veja um exemplo, ele está dando um exemplo, então, dessa situação e desse uso de conjunções. Os 3 irmãos pegaram um caroço de Tucumã e, olha o E aparecendo de novo aqui, soltaram
à noite, tá? Então, esta pequena palavrinha aqui, formada por apenas uma letra, ela faz uma conexão entre orações, ela junta orações e dá sentido a uma frase, tá bom? Então, aqui nós temos a letra B. Que sentido essa palavra estabelece entre as orações? É o sentido de quê? De soma, de oposição ou de condição? Vamos olhar uma em sentidos separados. Eu estou somando alguma coisa ali? Eu estou agregando alguma coisa? Eu estou fazendo uma oposição? Uma ideia contrária, uma oração com uma ideia contrária a outra? Ou estou dando uma condição para que alguma coisa aconteça? Tá? A gente está dando uma condição. Esse E aí, ele tá fazendo qual papel ali na frase? Como conjunção. Ele está fazendo o papel de quê? De soma. Ele está somando informações à frase. Então, ele está pegando uma frase e agregando a outra como uma soma, tá bom? Soma de informações. Agora, releia esta outra frase. Se vocês a libertarem, ficará a noite para sempre. Então, se vocês a libertarem, ficará a noite para sempre. Quem será a nossa conjunção nesse caso? Vocês pararam para pensar? O que eu tenho aí de diferente nessa frase? Se eu tirar, ela fica com um sentido meio diferente. Olha só, se vocês a libertarem. Esse se aqui não indica condição de alguma coisa? Nós não usamos ele para dar condição. Se você não tomar banho, que em casa vocês escutam assim, se não arrumar o quarto, se não tirar notas boas, se não estudar. Esse se, ele indica o quê? Uma condição para que alguma coisa aconteça. E esse se é uma conjunção, tá? Mesmo que utilizado no início da frase, ele me dá a ideia já de alguma coisa que tem o quê? Tem uma condição para existir. Então, na letra A, qual é a condição para que fique noite para sempre? A condição é libertar a noite. Então, esse se aqui vai nos dar a ideia de condição. Ainda falando, tá, daquela frase lá, ó, se vocês a libertarem, ficará a noite para sempre. Que palavra estabelece essa relação de sentido? O se, o vocês, para ou sempre? Nós usamos o que para fazer, para dar condição, né? Para dar a ideia de condição nas nossas frases. Nós usamos o se. Então, o se ali vai ser utilizado para estabelecer condição. Então, vocês devem marcar na letra B a palavra se, tá? Que é ela que demonstra a condição. Na letra C, reescreva a frase trocando a palavra que você assinalou pela palavra caso. Faça as adaptações necessárias. Então, lá naquela frase nossa, ó, caso vocês a libertem, ficará a noite para sempre. Então, olha a diferença de quando a frase está com se, tá bom? A frase com se vocês a libertarem, ficará noite para sempre. Da outra que caso vocês a libertem, ficará a noite para sempre. Olha que sentido, né, disso acontecer. O se, ele impõe uma condição, que se não for daquele jeito, vai acontecer alguma coisa, uma consequência. Já o caso vocês a libertem é uma coisa que pode acontecer, se acontecer, né? Até parece que é um tanto faz, né? Caso vocês a libertem, por acaso vocês a libertem, ficará noite para sempre, tá bom? Releia mais uma frase. Letra A, conjunção em destaque estabelece que relação de sentido? Então, nós temos aqui, ó, todos tinham muito medo da cobra grande, mas, mesmo assim, iam procurá-la. Então, aqui, ó, todos tinham muito medo da cobra grande, mas, que é a nossa conjunção em destaque, mesmo assim, iam procurá-la. Das três aqui embaixo, o que indica essa ideia? O mas dá a ideia de quê pra gente na frase? Dá a ideia de soma, dá a ideia de oposição ou dá a ideia de condição. Marcando agora a correta, nós teremos o que? A ideia de oposição, tá? Ela vai mostrar pra gente aqui a ideia de oposição. Reescreva a frase substituindo a conjunção por outra do quadro e mantendo o sentido.
Todos tinham muito medo da cobra grande, entretanto, mesmo assim, iam procurá-la. Percebam que aqui o entretanto ele tem o mesmo sentido, tá? O mesmo sentido de oposição. Imagine se eu tivesse colocado o nem, ó. Todos tinham muito medo da cobra grande, nem mesmo assim iam procurá-la. Não dá sentido, né? Todos tinham muito medo da cobra grande, caso mesmo assim iam procurá-la. Também não traz um sentido para a gente. O entretanto, sim, o entretanto, ele também traz a ideia de oposição, assim como o mas faz, tá? Aqui embaixo, ó, as conjunções são classificadas de acordo com a relação de sentido que estabelecem entre as orações de um texto. Aqui, gente, nós temos 3 exemplos de tipos de conjunções, tá bom? Vocês têm ainda para aprender muitas outras conjunções utilizadas em frases, tá? Nos anos seguintes, tá bom? Agora nós vamos focar em 3, tá? Que são os 3 que o livro está trabalhando com vocês, tá? Então nós temos as conjunções aditivas. As aditivas, vem o que? Da palavra adição. Ela te dá a ideia de quê? De somar alguma coisa, tá? Que alguma coisa vai ser somada naquela frase. Então nós temos aqui um exemplo, ó. Ouviu a lenda e ficou triste. Eu poderia ter essas duas frases separadas. Eu poderia ouviu a lenda, ponto. É uma oração. Depois ficou triste, outra oração. Elas funcionam separadamente. Essa palavrinha e que a gente coloca aqui, pega essas duas orações e agregam as duas, somam as duas, tá? Então aí nós temos agora uma frase, ó. Ouviu a lenda e ficou triste, tá? Adversativas. Adversativas é o que traz o sentido pra gente de oposição, alguma ideia contrária, tá bom? Por exemplo, ouviu a lenda, mas não entendeu a história. Tá? Elas também funcionam separadas. Ouviu a lenda, ponto, eu tenho uma oração. Outra, não entendeu a história, tenho outra oração. Só que aqui a gente vai pegar uma conjunção que consiga dar um sentido numa frase, tá? Então aqui, ouviu a lenda, mas, que me dá a ideia de oposição, não entendeu a história. Depois nós temos as condicionais, que é o sentido de condição, dar condição para que alguma coisa aconteça. Se houvesse a lenda, saberia como a noite surgiu. Olha o se aparecendo aqui. Esse se a gente usa tanto no nosso vocabulário, né, do dia a dia. Se você fizer isso para mim, se você não fizer, tá? Se eu não conseguir fazer, se eu não comprar, se eu não comer, né? A gente usa tanto o se no nosso vocabulário. Ele traz a ideia pra gente de quê? De condição. É a condição para que alguma coisa aconteça, tá bom? Aqui eu coloquei alguma coisa que não tem no material de vocês, tá? A critério de curiosidade de vocês também e de agregar conhecimento, porque nós usamos muitas dessas palavrinhas do nosso dia a dia, tá? Então, mostrar para vocês o que são essas conjunções que nós tanto usamos. Conceituamos as conjunções como as palavras que ligam os termos entre duas ou mais orações. Que ligam termos, gente, entre duas frases que poderiam funcionar separadamente, tá? Mas a gente pega duas orações diferentes, usamos uma conjunção para dar sentido, tá? Para que a gente possa unificar e transformá-la numa frase com sentido. Aqui nós temos outras ideias de conjunções, tá? Qual é a ideia que essa conjunção passa e depois a conjunção em si, para vocês saberem, né, o que é uma conjunção nas frases que vocês usam no dia a dia, tá? Porque a maioria delas nós usamos diariamente, tá bom? Então vamos lá. Causa e explicação. Então o que traz ideia de causa pra gente, de explicação? As conjunções que são utilizadas para isso, ó. Porque, pois, por, visto, como, por causa de, pois que, são conjunções que nós usamos no meio das frases que nós falamos, tá? Que dão causa, né? Um motivo para alguma coisa ter acontecido. Agora, de consequência. Tão, tal, pois, portanto, assim. De finalidade. Para, porque e para que, tá? Finalidade
não é de finalizar alguma coisa não, tá bom? A gente fala assim, dar finalidade a alguma coisa, tá? A gente explicar alguma coisa para que aquilo aconteça, tá bom? Condição. Condição, se, caso, mediante, sem, salvo. Oposição, mas, porém, embora, contudo. Comparação, como, qual, assim como. De tempo, quando, enquanto, apenas, ao. Conformidade, conforme, segundo, como. Alternância, ou, isso a gente usa muito, né? Ou isso ou aquilo, ou esse ou o outro, tá? Adição, que nós acabamos de ver nas frases, né? E, nem, mas também, não só, tá bom? Esses aqui são outros exemplos para vocês que estão, né? A gente está aprendendo agora, começando a ver a questão de conjunção agora, vocês vão ver muitas conjunções de uso delas no futuro, tá? Isso aqui é só uma introduçãozinha para que vocês possam conhecer outras conjunções, tá bom? Agora vocês vão ver um pequeno vídeo, tá? Para ajudar você a entender sobre as conjunções. No vídeo você verá que há mais conjunções, tá? Justamente como na tabela ali, naquela tabelinha que eu coloquei para vocês, que existem outras conjunções, outras utilizações e outras ideias, além daquelas 3 que estão no livro didático de vocês, tá? Que a gente vai aprender futuramente. Mas o nosso foco será nas conjunções aditivas, tá? Adversativas e condicionais, que são as 3 que o livro de vocês está trabalhando até o momento. Então, essas são as nossas conjunções focadas, né? Que nós vamos focar. Porém, vocês vão ver que outras tantas, como já viram na tabela, existem e são utilizadas em nossas frases, tá? Diariamente. Então, a gente vai assistir o vídeo rapidinho. A conjunção é uma palavra invariável que liga 2 orações ou termos semelhantes de uma mesma oração. Oração é o enunciado com sentido que se estrutura com base em um verbo. Então, toda oração vai ter um verbo. Por exemplo, fui à biblioteca. O verbo ir logo cria na cabeça de vocês uma ação, eu indo à biblioteca. E quando eu digo li o livro, já é uma segunda ação. Vocês imaginam eu entrando na biblioteca e lendo o livro. Então, fui à biblioteca é a primeira oração e li o livro é a segunda oração. Se eu coloco a conjunção e, eu estou unindo a primeira oração, que é ir à biblioteca, com li o livro. Por exemplo, fui à biblioteca e li o livro. Este e está unindo as 2 orações. Uma conjunção pode ser coordenada ou subordinada. Coordenada é quando uma oração independe da outra, quando a conjunção que está ligando as 2 orações, elas não dependem uma da outra. Por exemplo, quando eu digo fui à biblioteca, vocês entendem eu, alguém na cabeça de vocês, indo a uma biblioteca. E quando eu digo li o livro, vocês também entendem que eu ou alguém está lendo um livro. Este e que eu coloco no meio, ele não muda as 2 orações, as 2 continuam com sentido próprio. Então ela é coordenada. Podemos classificar as conjunções coordenativas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. A conjunção coordenativa aditiva dá a ideia de adição, de soma. Alguns exemplos são e não, mas também, não só, como também, bem como, etc. Por exemplo, fui à empresa, primeira oração, verbo ir, entreguei o relatório, segunda oração, verbo entregar. Coloco o e, a conjunção aditiva, no meio das 2 orações e dá a ideia de soma, de que as 2 ideias estão se somando. As conjunções coordenativas adversativas exprimem ideia de contraste, de oposição. Alguns exemplos são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, etc. Tudo que dá ideia de contraste, de oposição. Por exemplo, fui à empresa, primeira oração, verbo ir, não levei meu computador, segunda oração, verbo levar. Este porém,
está dando a ideia de que ele fez alguma coisa positiva e depois ele fez uma coisa negativa. Quer dizer, são duas ideias que se contrastam. Por exemplo, quando eu falo, eu fui à empresa, legal, ele foi à empresa. E não levou o computador, quer dizer, ele foi para a empresa e esqueceu algo, fez algo negativo não indo para a empresa. Este, porém, está dando essa ideia de contraste, de desequilíbrio, de algo que não combina. As conjunções coordenativas alternativas dão a ideia de alternância. Alguns exemplos são ou, ora, já, quer, seja, talvez, etc. Por exemplo, ou estudo para a prova, primeira oração, verbo estudar, ou tiro nota baixa, segunda oração, verbo tirar. Este ou dá a ideia de que você só pode ter uma coisa ou outra. Por isso é uma conjunção alternativa. Ou estuda para a prova, ou tira nota baixa. Essas são as opções que o sujeito tem. Uma conjunção conclusiva exprime a ideia de conclusão. Alguns exemplos são pois, logo, portanto, por isso, assim, etc. Por exemplo, pratiquei exercícios físicos, primeira oração, verbo praticar, por isso me senti muito melhor. Segunda oração, verbo sentir. Este por isso está concluindo a ideia da primeira. Eu pratiquei exercícios físicos, vocês imaginam eu praticando exercícios físicos. E por isso me senti muito melhor. Por eu ter praticado muito exercício físico, eu me senti muito melhor. Este por isso está dando a ideia de que a segunda oração conclui a ideia da primeira, que o sujeito praticou exercício e se sentiu melhor. Uma conjunção coordenada explicativa exprime a ideia de explicação. Por exemplo, algumas conjunções coordenadas explicativas. Que, porque, pois, portanto, etc. Um exemplo ele deve ter saído da academia, primeira oração, verbo sair, pois não veio mais. Segunda oração, verbo vir. Esse pois está está dando uma explicação da primeira oração. Ele deve ter saído da academia. Você está lá treinando, o seu amigo não aparece mais. Ele deve ter saído da academia. Mas por que ele deve ter saído da academia? Porque, pois, não o vejo mais. Então, pelo fato de você não ver mais seu amigo, você chegou à conclusão que ele deve ter saído da academia. Você está explicando o fato dele ter saído da academia. A conjunção é uma palavra invariável que liga duas orações ou termos semelhantes de uma mesma oração. Agora que vocês viram o vídeo, nós vamos dar prosseguimento às nossas atividades do livro, tá bom? Eu sei que no vídeo vocês viram muitos tipos de conjunções que vocês nunca tinham visto, né? Mas viram que as palavrinhas que são usadas, né, nessas conjunções, os exemplos de frase que são dadas no vídeo, são palavras que nós usamos no dia a dia, tá? Agora nós só estamos dando aqui uma definição para essas palavras que juntam orações, tá? Eu recomendo que assistam o vídeo mais de uma vez para que vocês possam ver novamente, tá? Na segunda vez a gente acaba entendendo melhor sobre qual conjunção e que ideia ela passa pra gente, tá bom? Aqui embaixo tá o link para vocês do vídeo. E nós vamos agora dar prosseguimento às páginas de atividade do nosso livro didático. Nós temos agora a questão número 4 da página 19, tá? Continuando a página 19. Reescreva as frases, unindo-as por uma conjunção conforme o sentido indicado entre parênteses. Então, agora nós vamos usar conjunções que indiquem essa ideia que está entre parênteses de cada letra. Então, na letra A, Mário leu o livro. Ele sabe como a história termina. Percebam que eu tenho duas orações. Então, Mário ele leu o livro, a primeira oração. A segunda oração, ele sabe como a história termina. Agora, nós vamos ter que usar uma conjunção que dê a ideia de adição, para que a gente consiga somar, agregar as informações dessas orações para transformá-la em uma única frase que faça sentido. Então, nós temos o que? O E. O E não é utilizado, gente, para poder dar adição, para poder juntar orações. Mário leu o livro e sabe como a história termina. Então, aí apenas usando o E, eu consigo juntar duas orações e dar sentido à frase. Letra B. Giovana ficou triste ontem à noite. Ela está feliz agora. Então, perceba que eu tenho duas orações com ideias opostas. Primeiro, Giovana estava triste ontem à noite. E agora ela está feliz.
Que palavrinha que eu posso usar, né? Que conjunção eu posso usar que traz essa ideia de oposição, tá? De ideias contrárias na mesma frase. Nós temos o quê? Giovana ficou triste ontem à noite, mas está feliz agora. Qual outra palavrinha que nós poderíamos ter usado? O entretanto. O entretanto também dá a ideia de oposição, mas o mas se encaixou muito bem, né? Giovana ficou triste ontem à noite, mas está feliz agora. Letra C. Os alunos pedem autorização. Os pais concordarão. Os alunos pedem autorização, os pais concordarão. Agora ele quer que a gente indique uma condição, tá? Condição. Os alunos pedem autorização. Qual a condição que eu posso dar? Que palavrinha que eu coloco para dar essa condição para que os pais concordem, tá? Então, se eu colocar a palavra se no começo da frase, ficaria como? Se os alunos pedirem autorização, os pais concordarão. Então, percebam que o se é a nossa conjunção para dar condição para alguma coisa acontecer. Então, se os alunos pedirem autorização, os pais concordarão, tá? Agora, complete as frases de acordo com o sentido da conjunção em destaque. Essas frases aqui vocês vão concluir do jeito que vocês quiserem, tá? Sejam criativos, a conclusão da frase é de vocês. Eu coloquei aqui 3 sugestões nas 3 letras, tá bom? De frases possíveis, mas as frases são as de vocês. Podem colocar a frase que quiserem desde que ela tenha sentido. Então, ó, ele só ganhará presente se. Pensem em alguma coisa. Ele só ganhará presente se. Se indica o quê? Uma condição. Pensem numa condição para alguém que quer ganhar um presente. Tá? Se fosse com vocês, ele só ganhará presente se o quê? O que ele precisa fazer para ganhar esse presente? Tá? Aqui é uma sugestão, tá, gente? Ele só ganhará presente se concluir a tarefa. Ele só ganhará presente se estudar. Ele só ganhará presente se arrumar o quarto todos os dias, tá? Nós temos muitas possibilidades para concluir a frase, tá bom? Sejam criativos e façam a de vocês, tá? Na letra B, ele ganhou o presente. Contudo, ele ganhou o presente. Contudo, a gente sabe que tem aqui o que? Uma oposição, né? Uma ideia contrária. Ele ganhou um presente. Contudo, continua triste. Mas mesmo assim, ele continua triste. Então, dá uma ideia contrária, tá? Sejam criativos. Novamente, vocês poderiam ter usado outras várias situações. Ele ganhou o presente, contudo, não gostou do que ganhou. Já é uma outra ideia contrária, tá bom? Ele ganhou o presente, contudo, não ficou satisfeito. E outras várias opções, tá? E letra C, ele ganhou o presente e esse eu acho que é o que mais tem possibilidade de resposta. Eu só preciso agregar mais informações, tá? Eu preciso somar informações nessa frase. Então, ele ganhou o presente. E o que pode acontecer? E sorriu para todos. Ele ganhou o presente e agradeceu. Ele ganhou o presente e ficou muito feliz, tá? Vocês têm muitas possibilidades de agregar informação aqui, tá bom? Conjunção não é difícil, tá? Nós usamos no nosso dia a dia, no nosso vocabulário, tá bom? Então prestem atenção na hora de fazer o exercício, tá? Façam com calma, releiam a frase mais de uma vez para ver se está dando sentido, caso vocês tenham que formar as frases, tá? Aqui, gente, agora nós temos uma atividade na página 20, tá bom? Que é um caça-palavras. Durante o período noturno, muitos bichos transitam de um lado para o outro em diversos ambientes, fazem barulhos, alimentam-se e reproduzem-se. Localize o nome de alguns desses animais no caça-palavras. Aqui eu não vou colocar onde estão as palavras, tá? Vocês irão procurar as palavras no caça-palavra de vocês, tá bom? Animais de hábitos noturnos. Nós temos agora aqui o texto, tá? São espécies animais que possuem vida ativa durante a noite e dormem durante o dia. Esses animais costumam caçar, reproduzir e se deslocar durante a noite. O hábito de vida noturna ocorre em função de necessidades fisiológicas,
alimentares ou reprodutivas. Algumas espécies, por exemplo, possuem hábitos noturnos como uma estratégia para não serem pegas por predadores de hábitos diurnos. Embora muitas espécies noturnas possuam hábitos noturnos, elas também conseguem se manter ativas durante o dia, ou fazem poucas atividades durante o dia e as principais no período da noite. Principais características desses animais que têm hábitos noturnos: sistema visual, auditivo ou de orientação adaptados para o escuro, para que eles consigam realizar tudo que eles tiverem que realizar pela noite. Metabolismo mais ativo no período escuro, no dia. E necessidade em algumas espécies de conservar a água do corpo, evitando o calor, tá? Agora, tá pedindo aqui pra gente transcrever o nome dos animais encontrados no caça-palavras. Os animais que vocês vão encontrar no caça-palavras são esses aqui, ó: gambá, grilo, vagalume, tarântula, morcego, escorpião, coruja e barata. Encontre, façam o caça-palavras, tá? Muitos de vocês falam assim: ai, tia, eu não gosto desse tipo de atividade. Façam o caça-palavras, encontrem estes animais de hábitos noturnos, tá bom? Agora que nós já finalizamos, né, a parte que nós fazemos juntos, como se a gente estivesse na sala de aula, né, a professora no quadro, fazendo essas atividades com vocês, vocês vão realizar agora sozinhos as atividades para ver o que vocês conseguiram entender, tá? Espero que tenham entendido bem as conjunções. Conjunção não é um conteúdo difícil, tá bom? Agora vocês irão fazer as atividades das páginas 5 a 7 do livro de atividades, não é do livro didático, tá bom? É do livro de atividades. A primeira aqui é uma lenda que vocês terão que ler para realizar a atividade. Nós temos aqui a lenda, as perguntas sobre a lenda que vocês deverão responder, e nós temos aqui nesta página sobre conjunção. Então, da página 5 a 7, a atividade que vocês deverão fazer, que aborda tanto lenda quanto conjunção, tá bom? O vídeo de correção vai estar disponível na próxima aula, tá? Que é na quinta-feira. Bons estudos para vocês, não esqueçam de marcar as dúvidas para a gente tirar na nossa tutoria, tá bom? Bom estudo para vocês, que vocês consigam realizar todas as atividades, tá bom? Até breve!